terça de notícia quente. Flamengo vai para cima de goleiro para ser reserva e sombra de Rossi e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu. Vambora bater 951 mil? Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Ó, foco total na Copa do Brasil. Hoje sim, de fato, o técnico Felipe Luiz tem todo mundo à disposição para o treinamento da parte da manhã do CT Ninho do Urubu, com foco total nessa partida diante da equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo joga tudo ou nada, ou passa para as quartas de final ou é eliminado, já tá perdendo por 1-0 e, cara, a tal da prioridade, ó, deram um pé na bunda, foi pro espaço, não tem essa história. Flamengo deve com força máxima para tentar buscar o resultado lá no gramado sintético. É sintético, hein? Não é mais grama natural, não. Botaram de plástico lá também, mas o Flamengo já tá acostumado a ganhar nesses gramados de sacola plástica de supermercado, beleza? E vamos torcer para que o Flamengo vença. A partida acontece às 7 horas da noite na Arena MRV, com transmissão lá da Pedrão RNTV, diretamente aqui, logicamente, dos estúdios, pessoal. E aí, meus amigos, temos aí boas notícias, mas que não devem se confirmar já para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro no gramado de plástico. De La Cruz foi a campo junto com o Danilo. Entretanto, o Danilo faz um trabalho ainda de transição, está evoluindo na recuperação da lesão muscular grau 2 que ele teve, deve ficar de fora mais ou menos aí um mês. Eric Pulgar já faz treinamento na academia após a cirurgia que ele teve, né, para reparar ali a lesão que ele teve no 5º metatarso do pé direito, beleza? O De La Cruz, agora entrando em detalhes aí da situação, deu um novo passo no seu tratamento ontem. Na segunda-feira, o uruguaio foi para o campo pela primeira vez desde que ele começou a tratar a inflamação que ele tem no joelho esquerdo. Depois da exposição do caso Runca, ele chegou a ser liberado, né, dos treinamentos, passou uns dias lá comendo churrasco uruguaio, lá no Uruguai, com a família dele, com o irmão dele, o Carlos Sanches, que publicou, inclusive, uma situação nas redes sociais, desejando melhoras pro irmão, dando força ali pro irmão que estava passando por aquele momento. Ele fez alguns exercícios de forma individualizada. O planejamento é que evolua até ser integrado novamente ao elenco rubro-negro. O Flamengo trabalha para fazer De La Cruz engatar uma sequência nesse segundo semestre, algo que aconteceu no início, né, dessa temporada. A tendência é que ele talvez ganhe alguns minutos ali na partida contra o Mirassol e entre na partida contra o Internacional, partida essa válida pela Copa Libertadores da América. Não deve jogar contra o Galo, inclusive por causa do gramado lá, né? Que aí é mais propenso a lesões. O Neymar, por exemplo, vai ter um jogo aí contra o Palmeiras, vai ser no Allianz, o Neymar não vai jogar, né? Então é o gramado desfalca jogador. Também pode dar esse nome aí para esse gramado, beleza? O Danilo é outro atleta que está em franca recuperação. Ele sofreu uma lesão grau 2 no posterior da coxa direita e não joga desde o dia 20 de julho. Inclusive está fazendo falta para o Flamengo, porque o nosso treinador ele não tem confiança, né, nos meninos da base. É Léo Pereira, Léo Ortiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, joga tudo e que se dane, que canse, que perca na corrida, que dê passo errado, que eles serão os titulares. O zagueiro está em tratamento interno e se preparando para retomar as atividades no campo. Já retomou, né, de forma individualizada também, naturalmente, como o De La Cruz, mas vem trabalhando primeiro de forma individualizada para depois se unir com o grupo. Enquanto isso, o goleiro Matheus Cunha, que já assinou um pré-contrato com a equipe do Cruzeiro, faz fisioterapia para se recuperar de uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Tá com tendinite na patela do joelho.
Éric Pulgar, que realizou a operação no Chile e retornou ao Brasil 2 semanas depois, já faz trabalho de força internamente na academia. O período inicial para recuperação era de 3 a 4 meses, ou seja, deve estar à disposição a partir de outubro, a não ser que ele tenha uma recuperação absurda e retorne antes, mas a tendência é que ele volte a partir do mês de outubro. O Flamengo não tem prazo definido, né? Vai bater o martelo, vai falar, até porque depois não volta, né? Aí o Flamengo, desde 2000 e Guaraná com rolho, o Flamengo já mudou gestão, o Flamengo ele não divulga prazos de recuperação. O jornalista acaba tendo que apurar isso aí. Mas os jogos das oitavas da Libertadores contra o Internacional são vistos com bons olhos para que o Filipe Luís tenha pelo menos alguns desses aí na lista de relacionados. Porque sabe que na Libertadores não pode protagonizar o papelão que o Flamengo protagonizou no Maracanã. E ó, Filipe Luís, você pode ter certeza, né, que na semana que vem, Flamengo e Internacional, o Internacional vai vir com a mesma estratégia que o Atlético Mineiro. Então, já estuda a situação, porque senão realmente vai ficar difícil. Tem aqui a programação do Flamengo, o treino do Flamengo hoje, como eu disse, às 9h30 da manhã, depois almoço, descanso, aquela coisa toda, né? Às 4h da tarde está marcado o voo do Flamengo para o Aeroporto Internacional de Minas Gerais de Confins, pessoal, né? Deve chegar lá no Novo Hotel, na última partida contra o Atlético Mineiro, ficou no Gardein, né? Às vezes no Novo Hotel. Novo Hotel ou Gardein, tá? Pode ser que fique no Novo Hotel. Eu vou apurar essa situação, vou trazendo para vocês. Gordola já se mandou para lá agora de manhã, lá de carona, o meu querido amigo Flazoeiro, para fazer as imagens lá, né? Para trazer para vocês ao vivo na Pedrão RNTV a chegada do Flamengo para o jogo do Mengão, que acontece amanhã às 19h, diretamente da Arena MRV. O Flamengo tem 2 jogos na Arena MRV e 2 vitórias, né? 4-2 no Campeonato Brasileiro do ano passado, com Tite, com Carlinhos, metendo gol com pênalti, que sonegaram para o Flamengo, um verdadeiro absurdo, e na final da Copa do Brasil, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Flamengo consegue a liberação não só de um, mas de 2 zagueiros das categorias de base, né, que iriam para amistosos da Seleção Brasileira Sub-20, que é o caso do João Vitor e também do Iago. A dupla fica no Rio de Janeiro, enquanto Lohan e o goleiro Lucas Furtado viajam para Assunção. Portanto, Lohan não foi solicitado pelo técnico Filipe Luís e vai seguir rumo à Seleção Sub-20. Agora, eu não entendo o Felipe, né? A gente até comentou do caso do Iago, que já havia sido liberado, agora tem informação do João Vitor também. Por que pede liberação se não bota para jogar? Ah, não, porque é garoto, porque se errar, a torcida vai pegar no pé. Não pegar no pé do Erle? Ele não tá aí, bonito, jogando bem. Foi vendido por 30 milhões de euros. Tá na Roma aí agora, pode jogar o UEFA Champions League, ou então Europa League, Conferência disso, não sei aonde tá Roma, né? Se o Sampaoli não tivesse colocado, não tava aí, ué. Acabou o mundo? Acabou o mundo. Não. Então o Felipe tem que parar com essa convicção, com essa bobeira, e tem que botar o garoto para jogar, porque senão vai destroçar a zaga do Flamengo. Tá? Aliás, tem que corrigir várias, entre outras coisas, a arbitragem, que a gente vai comentar aqui, e que o Filipe Luís fala que gosta de todos os... Rapaz, isso me irrita, rapaz. Quando ele elogia o árbitro, olha, dá uma irritação assim, que eu vou te contar uma história. Já foram vendidos 26 mil ingressos para a partida diante Atlético Mineiro e Flamengo na próxima quarta-feira, às 7h da noite, confronto esse válido pela Copa do Brasil, mas a tendência é que o galinheiro fique cheio lá, tá? Muita pena voando, torcer pro Flamengo depenar a galinha, beleza? Aí o que eu não consigo entender, quem vai apitar o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro é o Rafael Rodrigo Klein, que eu detesto, não gosto da arbitragem deste rapaz, mas beleza, ele vai apitar o jogo do Flamengo.
diversos árbitros que prejudicam o Flamengo, como Ramon Abate Abel, por exemplo, direto apitando o jogo do Flamengo. O Flamengo não dá uma palavra na CBF. Aí, a CBF, que escalou o Caio Max Augusto pro VAR do Palmeiras e Corinthians, o Corinthians não gostou. Foi lá, bateu na porta da CBF. Ô, São Michel, dá um pulinho aqui. Não, dá um pulinho aqui. Ó, não quero esse cara aqui, não. Que é figura de linguagem, tá? Pela madrugada. Não quero que... mas não quer, mas não quero. Tiraram. O Caio Max Augusto Vieira, que estava na escala da arbitragem do VAR, meteu o pé. Por quê? Porque o Corinthians botou o pau na mesa, não quer esse cara aqui. E o Flamengo não faz isso. O treinador não fala, o diretor de futebol agora tem medo da imprensa e também não fala. E o Flamengo segue, além de estar jogando mal, né? Fica sendo prejudicado com árbitros horrorosos. E a média nacional é essa mesmo, não tem o que fazer. Mas ninguém fala nada. É isso que eu contesto, tá? Galera, vamos lá. Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, foi até o podcast da Rádio Tupi e falou que há grandes riscos do projeto do estádio do Flamengo não sair do papel na gestão do BAP, rapaz. Ih, olha aí. Vamos ver o que ele falou. Eu acho que há um risco enorme. Não é um risco pequeno, não. Só não aconteceu porque o prefeito Eduardo Paes é paciente. Olha, Rodolfo Landim, deixa eu te falar um negócio pra você. O Flamengo, o Landim, ele sempre teve a convicção de que o Flamengo não tinha que fazer estádio. Isso é a convicção dele. De que o acordo do Maracanã era muito bom e que deveria seguir com o acordo do Maracanã, aquela coisa toda. No final do ano passado, da metade para o final do ano passado, no movimento desesperado, o Rodolfo Landim ele começa a flertar com a possibilidade do estádio, aí tem o deputado Pedro Paulo envolvido na situação, o prefeito Eduardo Paes, ano de eleição, né? O anterior ainda, né? No caso ano passado, né? Foi ano de eleição, né? Melhor dizendo. Até porque tem 2026 para presidente, governador, enfim. Mas ano para prefeito, aí também tava ali entusiasmado, Eduardo Paes e coisa e tal. E aí, as coisas casaram, o Flamengo foi lá de forma desesperada no movimento eleitoreiro e comprou o terreno. Veja, eu sou 100% a favor que o Flamengo construa e tenha o seu estádio. Entretanto, o Flamengo não pode fazer isso de forma atabalhoada, com pressa. Já temos exemplos extremamente negativos aqui no futebol brasileiro, como é o do Corinthians, que tem um palácio de mármore. Eu já fui àquele estádio, é tudo de mármore, tudo bonito, tudo coisa e tal. Caríssimo, impagável, né? E que o Corinthians não pagou. É porque é impagável, não pagou até hoje. A torcida organizada tentou se mobilizar. E não, porque nós iremos fazer aqui uma vaquinha e coisa e tal, e não consegue. E tá aí o Corinthians hoje. Não briga por títulos, tá se agarrando, não só pelo estádio, tá? Teve mais. Foi uma gestão temerária que tomou conta do Corinthians. Começou a queda a partir ali, depois que foi campeão mundial, em 2012, né? Tem até um livro bacana aqui do Rodrigo Capello, como o futebol, como ele explica as questões das finanças dos clubes, dos principais clubes do futebol brasileiro, e aborda esse tema do Corinthians. Então, assim, tem que fazer o estádio, mas não tem que ter pressa para isso. Tem lá o estudo do terreno, tem que descontaminar, tem que tirar a tubulação. A prefeitura já arcou com isso. O Eduardo Paes não falou que vai fazer, por que não tirou ainda? Porque está negociando as questões aí burocráticas, Pedrão e coisa e tal. Beleza, não tem que ter pressa. Acho que esse alarmismo do Rodolfo Landim não se encaixa aqui, tá? Eu prefiro demorar até o estádio ter o elenco competitivo que brigue por título do que, não, vamos ter que tirar dinheiro daqui para acelerar o estádio, tá? E aí, abrir a porta pro Flamengo virar uma SAF. Ih, ferrou, agora vai ter que virar SAF. E aí?
Olha como é que tá o Botafogo aí. John Texel sendo expulso do próprio grupo, né? Botafogo tá numa situação difícil aí, hein? Tá contratando, mas pode dar merda, hein? Olha o que eu tô falando pra vocês. Vamos lá. Clube russo formaliza interesse pela contratação de Matheus Gonçalves, do Flamengo. Segundo informações advindas da Rússia, o CSKA Moscou formalizou interesse na contratação do Matheus Gonçalves e enviou uma carta ao Flamengo, entretanto, sem proposta oficial. Uma carta de interesse pela contratação do jogador. A diretoria russa quer saber por quanto o Flamengo pretende vender o jovem jogador das suas categorias de base, que não tem muitas chances, né, na equipe profissional. E nas que teve também, vamos ser justos, né, ele não apresentou um grande futebol, tá? Nas últimas semanas, ventilou-se a chance, né, do CSKA Moscou apresentar uma proposta de 8 milhões de dólares pela contratação do jogador ainda não oficializado. Em julho, o Flamengo chegou a aceitar a venda do jogador para o Cruzeiro por 3 milhões e meio de dólares, que dá 22 milhões de reais, mas a situação recuou após a pressão da torcida. Pô, vai vender para rival direto do brasileiro? Vai reforçar? Eu também não concordo com isso, não acho que tem que... Ah, mas aí não joga no Flamengo? Nem o Matheus Cunha acho que tem que ir. Tem que ficar até o final do ano e ir para depois do final do ano, tá? Para ser bem sincero com vocês. A ver qual vai ser a tomada de decisão do CSKA, se vai formalizar a proposta, tem até setembro aí, início de setembro, para isso, né? Estamos dia 5 de agosto, um mês mais ou menos tem aí para acontecer essa situação. Como eu falei do Matheus Cunha, vamos entrar aqui nesse debate do Matheus Cunha, a informação é que o acordo do Cruzeiro com o Flamengo era para o Matheus Cunha ser liberado agora, no meio do ano, já para começar lá a sua carreira, sua trajetória no Cruzeiro. Porém, o Flamengo voltou atrás e alegou ao time mineiro que não poderia liberar o jogador agora porque não havia contratado uma reposição que estava na mira do Flamengo, né, para o lugar ali, porque se acontece alguma coisa com o Rossi, aí você não tem... Você tem, né? Você tem o Leonanete, você tem o Diogo Alves, mas é um garoto da base. Ué, Pedro, você não tá falando pra botar da base aí? Tô falando pra botar da base, mas pra goleiro aí eu já acho que é um pouco mais arriscado. No Flamengo, a informação é, de fato, que o goleiro é uma reposição que a diretoria tá avaliando o mercado, tá? Para a contratação de um goleiro. Com isso, o Matheus Cunha assinou um pré-contrato e se apresenta ao Cruzeiro com um contrato válido por 3 anos, tá? No início do ano que vem, ou se de repente o Flamengo acertar a contratação de um goleiro, pode até deixar o Matheus Cunha sair. Existem especulações em torno do nome de Carlos Miguel, né, que era jogador do Corinthians, foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, não se adaptou, o Forest estava tentando, inclusive, negociar o jogador. Muito bom goleiro, tá? Pelo menos, na minha opinião, o Carlos Miguel, o Flamengo poderia, quem sabe, estar fazendo essa contratação, não exatamente para o lugar do Rossi, mas para fazer uma sombra, para ter... Algumas pessoas atribuem, né, essa falha do Rossi, até, pô, mas não tem competitividade, Pedrão. O cara falha, não tem outro goleiro, não vai entrar o Matheus Cunha porque já tá vendido e coisa e tal. Algumas pessoas comentam isso aí. Fala-se também no Ederson, que tá de saída do Manchester City. Inclusive, o Fenerbahçe da Turquia apresentou uma proposta de 10 milhões de euros pela contratação do jogador. Ele deve sair do Manchester City, cara. Seria excelente, né, a contratação do Ederson, sobretudo pro estilo de jogo do Felipe Luiz, que quer sair com os pés, é um excelente, para o melhor do mundo nesse aspecto, e é bom goleiro também, né, para, enfim, fazer defesas ali debaixo das traves. O que você acha dessa possibilidade? Deixa nos comentários, o Flamengo tá atrás de um goleiro, se inscreva no canal, se inscreve, pô, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.